E como é que foi a sua história de conhecer a Cristo? Como é que foi a sua história de conversão? Cara, minha história de conversão começa em dezembro de 92, né? Você estava com quantos anos? Eu estava com 16 anos para 17. Eu faço em maio, aniversário em maio, e eu vivi muitos problemas familiares e tal. Muita gente já conhece a minha história até, claro, mas é sempre bom testemunhar e falar do que Jesus fez na nossa vida. Assim, meu pai, eu cresci vendo meu pai viver uma vida do alcoolismo, do tabagismo, né? Meu pai era um excelente cabeleireiro e tal. A história toda começa em São Paulo, eu nasci em São Paulo, capital. Aos 7 anos eu mudo para o interior, que meu pai queria deixar São Paulo. Meu pai trabalhava em Pinheiros, num salão muito então, legal, seu pai chique. Era cabeleireiro. Cabeleireiro daquela galera. Ele cortava... Eu chamo Pedro, na verdade, por causa do neto do Lima Duarte. Meu pai que cortava o cabelo do Lima Duarte, quando tinha cabelo, na época, a gente tá falando de 47 anos atrás. Né? E ele cortava o cabelo do neto do Lima Duarte. Meu pai era especialista em cabelo de criança, cortes infantis, naquela época já. Uhum. E aí ele falou, quando o meu filho nascer, se for homem vai chamar Pedro. Olha né? só. Por isso que aquela história toda, a mudança toda. E aí eu chamo Pedro por causa disso. Então meu pai saiu de São Paulo, capital, e foi pro interior. E meu pai tinha aquela famosa história que muita gente faz hoje, e depois chega no fundo do poço, não entende como chegou lá. Mas se você fizer retroceder o tempo e a memória e começar a vasculhar, você vai entender o que está acontecendo. Meu pai era aquela famosa de beber por... o bebê por esporte, o bebê socialmente, obrigado por lembrar a palavra. Né? Então saía do final de trabalho, aí tomava aquele famoso uísque, não sei o que, a cervejinha, mas era tudo de boa. Hour. Aquela famosa, isso ficou 50 anos atrás, era uma coisa, né? E aí isso foi se agravando quando a gente mudou para o interior, numa cidade menor e tal. Tô falando de Batatais, uma cidade do lado de Ribeirão Preto, onde eu cresci, minha infância, adolescência foi ali. Meu pai começou a piorar muito, então tinha dias que ele saía do trabalho e, por exemplo, a época de hoje, ele ganhava, por exemplo, R$2.000 num dia, cortando cabelo. Ele gastava os 2.000 no bar, bebendo, com jogatina, bilhar, baralho. Ele sempre começou a misturar outras coisas. Começou a viciar isso tudo. E aí a gente começou a crescer com esse problema. Então, assim, eu com 10 anos de idade, eu comecei a ver meu pai... Isso foi, assim, nesses 3 anos, isso foi se acumulando. Quando eu fiz 10 anos, eu vi meu pai chegar em casa bêbado, batendo na minha mãe, pegando faca pra ir pro bar pra brigar com os amigos por causa de dinheiro, de jogo, essas coisas todas. Então eu cresci nesse ambiente conturbado. Ao mesmo tempo, eu era obrigado a ir pra igreja. Né? Como eu falei, minha mãe era católica e tal, teve um tempo Mas obrigado a ir pra igreja católica. Obrigado pra igreja católica, porque minha mãe era muito devota, fervorosa, aquela coisa toda. Então eu fiz primeira comunhão, fiz catecismo, fui coroinha de padre. Como eu sempre cantei, sempre gostei de cantar, aquela coisa toda. Então eu sempre era o escolhido para ser o coroinha, para cantar na missa, tal, no momento da hóstia, aquela coisa toda e tal. E quando eu fiz 10 anos, eu comecei a ver essa mudança no meu pai. Eu comecei a entender mais a vida, obviamente, e comecei a ver essa loucura toda. Minha mãe teve que começar a trabalhar, eu com 8 para 9 anos, minha mãe teve que começar a trabalhar de empregada doméstica e de merendeira, né? Fazer merenda para as escolas. Porque meu pai começou a gastar essa grana toda, né? E quando eu falo isso, até é legal deixar claro isso pra galera, eu não falo isso com raiva, com ódio do meu pai hoje, eu falo com um sentimento de tristeza e de saudade, porque ele não tá mais entre a gente, né? Ele faleceu, já tem 30 anos, agora esse ano vai fazer 30 anos que ele faleceu. Ele tinha 50 anos quando ele faleceu. Meu Deus. E eu tinha acabado de fazer 15. Você tinha 15? Eu tinha acabado. Ele faleceu em junho e eu faço em maio. Mas contando a história pra tentar encurtar aqui, apesar de ser um podcast, né? A gente tá sem encurtar não, pode contar pra gente aí. Eu comecei a ter que trabalhar, cara. Então, assim, acho que abril ou março, antes de eu fazer 11 anos, eu comecei a trabalhar de garçom pra poder ajudar em casa. Né? Então, com 11 anos foi meu primeiro trabalho. Eu nunca mais parei. Eu trabalho há 35 anos. Então, assim, foi interessante, foi bom por um lado, mas foi ruim por outro. Porque eu acabei tendo que somar uma responsabilidade que eu não estava preparado, não no sentido de trabalhar. O trabalho para mim foi muito bom, me dignificou dentro daquilo que eu entendo. Hoje eu sou formado em algumas situações da minha vida, do meu caráter, e eu agradeço muito a essa responsabilidade. Mas acontece que eu tive uma responsabilidade de pai na casa. E você é roubado porque eu sou o filho da mais sua velho. infância, né?
Exatamente. Então, quando eu conheci isso tudo, eu comecei a conhecer pessoas muito mais velhas que eu. Então, eu comecei a andar com pessoas de 19, 20 anos. Isso para uma criança de 11 é muita diferença nessa fase de idade. A gente fala hoje, pessoa de 30 para 40, a gente não tem essa diferença. Sim, mas você fala de 11 para 20, é uma diferença muito grande. Então, nisso eu comecei a me envolver com essas pessoas. Naquela época eu tinha muito problema com gangue. Existia muito isso, né? É mesmo? Gangue, interior de São Paulo, essas coisas de briga, de bairro e tal. Então eu comecei a me envolver com essa galera, aí eu conheci a bebida. E tudo que eu vi em casa, meu pai chegar em casa, bater na minha mãe, algumas vezes, ou várias vezes, eu tive que entrar na frente e apanhar pra não ver minha mãe apanhando, sabe? Trancava minha mãe no banheiro, assim. E o mais louco de tudo era que no dia seguinte, quando ele tava sóbrio, cara, era o melhor homem do mundo, velho. Meu Deus. Era uma coisa, assim, impressionante. Eu sempre falo... Como é que fica a cabeça, né? Da criança. Eu falo, assim, eu lembro... O que eu falei? Eu lembro com saudosismo, mas ao mesmo tempo com essa tristeza. Mas isso não me machuca mais há muitos anos. Mas assim, ele no outro dia de manhã, cara, ele ia pro trabalho. E aí, na hora do almoço, ele voltava com doce. Eu nunca me esqueço. Eu sou fã daqueles doces de abóbora de boteco, aqueles os podrão com Coca-Cola. Adorava aquilo. E ele trazia um daquele todo dia, cara. Assim, ele fazia as loucuras. Sabia o que fazia. Muitas vezes não sabia como foi o âmbito da situação, mas sabia. E aí ele vinha com alguma coisa para querer agradar e tal e tudo mais. E pedia perdão. E a gente entendia, via que existia assim, uma verdade no que ele falava, óbvio. Mas o lance do vício, cara, é o que a gente fala. O vício, o pecado, quando ele começa a viciar você, quando ele faz com que você... Porque pecador todos nós somos. Nós nascemos em pecado. O salmista diz isso, mas a gente precisa lutar contra ele. Por isso que o nosso espírito tem que estar fortalecido. Quando a gente não tem o espírito fortalecido, a gente vive essa vida. Escravidão, onde o pecado vira... Nós somos escravos do pecado que nos vicia no pecado. Esse é o grande problema. O que o pecado quer, o que o inimigo, o diabo quer, é viciar a gente no pecado. O problema é que você é um pecador. Quando você assume que é um pecador, você assume que você precisa de mudança. Né? E a gente não vivia isso. O que eu falei, a gente vivia uma vida religiosa, mas muito... na base do autoritarismo, da imposição, vem de família, não sei o quê, aquela coisa toda. Minha mãe não era nem para casar, minha mãe estava pronta para ser freira. Né? Ela cantava no coro da igreja, então ela tinha aquele, se não me falha a memória, negócio das três, eu não sei explicar direito, mas é uma coisa das Três Marias. Ela cantava, ela conheceu meu pai, se apaixonou pelo meu pai, né? A gente, se fosse o homem, fala que abandonou a batina, não sei como é que fala na mulher, né? Mas assim, ela desistiu, foi o primeiro homem da vida dela, foi a paixão da vida dela. Então, suportou muitas coisas, viveu muitas coisas. E nisso tudo que aconteceu, cara, eu vi, assim, a minha vida se destruindo, se desfalecendo, literalmente. E aí você começa a se envolver com álcool, sim, isso com drogas, 11 anos. Ali com 11 maconha anos. E bebida. Meu Deus. Muita bebida, muita bebida. E aí tinha aquele lance que eu te falei dos amigos, da gangue e tal. Amigos que eram amigos mesmo, assim. A gente curtia as mesmas músicas, tinha as mesmas ideias e tal. E a gente começou a se envolver com essas coisas, assim, a gente não tinha grana para comprar as coisas, eu comecei a roubar as coisas. Então eu entrava nos mercados e roubava as bebidas para fazer os bailinhos de final de semana, né? Às vezes tinha que sair fugido, às vezes chegava... Meu pai, por exemplo, é um paradoxo muito louco, assim. Meu pai cortava cabelo do delegado e... Na semana seguinte, as pessoas iam falar que a gente tinha ido roubar a coisa e que precisava tomar jeito. Sabe aquele negócio? Nunca fui preso. Mas assim... as pessoas sabiam quem eram, ia até minha família, isso me envergonhava demais, quer dizer, envergonhava a minha família naquele momento. Hoje eu entendo isso, né? Mas naquela época eu não entendia. Então assim, eu via minha mãe sofrer muito, sabe? Apesar de não ter uma visão protestante, de libertação mesmo, assim, de conhecer o Cristo Salvador, o único caminho, minha mãe sempre foi uma pessoa muito boa, muito. E na devoção, ela imaginava estar fazendo a melhor coisa do mundo, entende? Então, eu vejo a verdade e vejo Jesus operando na vida dela, até nesse momento, sabe? Então, assim, as coisas foram piorando, eu continuei trabalhando e eu piorei, porque eu vi meu pai piorando, né? Até um dia que eu vi meu pai sair de casa com uma faca, ir lá e dar uma facada num amigo dele no bar, porque eles brigaram por causa de jogo. Meu pai ficou preso uma noite, só que o delegado da cidade era o cara que cortava cabelo com meu pai. Então, assim, você imagina a cena, né? Tipo, não deu nada sério, óbvio, tipo, né? Mas teve o processo da situação. E aí eu comecei a olhar e falei, cara, eu vou ser pior que meu pai. É mesmo? Porque eu me senti muito revoltado. Tipo, eu não tinha... A minha alegria era ou beber ou fumar maconha, mas principalmente a bebida, muita bebida, né? E fumar. Quando eu conheci porque meu pai fumava demais. E aí, quando eu conheci o cigarro,
através de amigos. Não, aquela famosa história dos anos 80 e tal. Não, é só pra fazer charme, porque as pessoas achavam bonito na televisão, ficar com aquela porcaria. Filmes, era um negócio exatamente, muito... aquela desgraça lá, e de ficar fumando. E eu me viciei naquilo. Né? Eu com 12 anos, cara, eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Tá 60 cigarros. Meu Deus. Juro pela minha vida. Tem que falar pela nossa vida. Foi muito pesado. E assim, eu fazia tudo aquilo ao mesmo tempo que eu tava me viciando, mas era uma coisa automática de querer ser pior do que aquele que tava me maltratando. Uma rebeldia. Exatamente. A rebeldia da pré-adolescência, que já existe naturalmente de querer descobrir, só que com uma vida totalmente destruída. Ao mesmo tempo que a gente tinha uma casa, não sei o quê, a gente começou a perder tudo. Então, a gente, durante pelo menos um ano, assim, a gente foi sustentado pelos vizinhos, pela família. Meu pai tinha muitos irmãos, são 7 irmãos. Minha mãe tem 9 irmãos. Tinha, né? Foram falecendo. Mas na época todos eram vivos. E a gente recebia cesta básica, a gente vivia disso, porque a gente foi morar na periferia, que é uma casa de Coab na época. Né? Então, assim, tudo virou de ponta cabeça pra gente, né? Foi uma coisa muito doida. A gente não tinha grana, não era rico, não era nada disso, mas a gente tinha uma vida tranquila pros anos 80, né? Uma vida de classe média baixa, mas tranquila. A gente viveu limbo, assim, durante 2 anos, 3 anos. Quando meu pai descobriu o câncer, ele tinha 47 anos e eu tinha 12. Aí a nossa vida caiu mesmo, ponta cabeça. Minha mãe teve que trabalhar em 2 empregos, como eu falei. Ela trabalhava de empregada doméstica, começou a fazer trabalho com merendeira também. Eu tive que trabalhar, então eu trabalhava de garçom, eu entrava às 6 horas da tarde no serviço, saía 1 da manhã, 1h30, chegava em casa, dormia, acordava às 6, 6h30 para ir pra escola. Então chegou uma hora que eu tive que parar de estudar, né? Ou eu tinha que escolher, a minha prioridade era ajudar em casa. Apesar de toda aquela loucura que eu falei pra você, eu sempre chegava no final do mês e dava grana pra minha mãe. Olha só. Entende? E tinha um senso de responsabilidade em relação ao que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, o outro lado, que a gente não é tratado, é aquilo que eu ouvi uma vez falar: não adianta você ser 90% sarado, você tem que ser 100% curado, né? Porque aqueles 10% vai contaminar de novo, não adianta. Então isso tudo foi acontecendo para chegar na história que eu conto para você. No dia 8 de fevereiro de 93, aqui em São Paulo, eu fui convidado pelo meu primo, que na época era da igreja. Ele foi pro interior e viu a minha situação. Eu tava vendendo cachorro quente nessa época, eu era vendedor de cachorro quente. Tinha 16 anos, morava no interior. Ele falou pra minha mãe... Tinha 1 ano que seu pai tinha falecido? Tinha 1 ano. A minha mãe resolveu mudar pra uma cidade onde ela mora até hoje, que é a cidade natal dela, onde ela nasceu, que é Lucélia, onde ela mora, interior de São Paulo, pra lá de Marília. E ela chegou... eu fui antes pra trabalhar num restaurante, fui 4 meses antes. Meu pai faleceu em junho, em novembro eu fui pro interior. Minha mãe começou a mexer nas coisas pra ver. A casa era da minha avó, a mãe do meu pai, né? Ela teve que vender, fazer a partilha, aquela coisa toda da casa lá. E eu fui trabalhar. Em fevereiro minha mãe mudou pra lá. E aí eu tive problema porque eu já tava muito com problema de droga, de bebida e tal. Acabei tendo problema no trabalho. Saí do trabalho, tipo, do nada. Eu não ficava sem trabalhar, mas ao mesmo tempo, tipo assim, perdia a paciência e ia embora por causa desses problemas. Aí, resumindo a história, eu tava vendendo cachorro quente e tava todo problemático assim. Meu primo chegou. Meu primo foi um hippie, ex-drogado dos anos 70. Ele tem 15 anos mais que eu, né? O Magrão, que inclusive é dono de uma das lojas lá na Galeria do Rock, chamada Aqualung Records, né? Tem até hoje. Tem até hoje? Tem até hoje. E aí ele chegou, cara, aqueles roqueiros dos anos 60, 70, olhou tal, convertido, firme com Jesus, falou: tia, deixa eu levar o Pedro embora. Até então o PG não existia, era só Pedro. Deixa eu levar o Pedro embora porque ele não vai viver não, tia. Mais 1 ano esse menino tá morto. Aí você imagina, a mãe perdeu o marido há 1 ano, eu sou o filho mais velho, tenho só um irmão mais novo, que é o Johnny, também é músico hoje, 3 anos mais novo. E aí foi, tá bom, ela tem que abrir mão pra não ver o filho morrer ali do jeito que tava vivendo, pela situação. E cara, eu voltei pra São Paulo, minha terra natal, mas morei até os 7 anos, voltei pra morar com ele. Quando eu chego na casa dele pra morar com ele, não, você vai ficar comigo um tempo até arrumar. Chego lá, ele não avisou a minha prima, que era esposa dele na época, e ela tava meio tretada com ele, uns problemas deles lá na época, falou: não, aqui ele não fica. Cheguei em São Paulo, não tinha onde ficar. Sério? Doido, maluco, fui ficar na casa. Maluco. Levou tipo assim, pela fé. Casa sem falar nada com a esposa. Doido. Aí, cara, ele falou assim: pera aí, eu vou dar um jeito. Me levou pra casa da minha tia, a mãe dele, que é a tia Naninha, que é assembleiana do coque, do birote. E eu maluco, fumando na casa dela, desrespeitando ela, fazendo de propósito, porque eu
Eu tinha pavor de crente, eu odiava crente, eu achava ridículo, aquela coisa toda, esses caras tudo doido. E você já tinha uma inclinação pro rock e tal assim? Sempre. Aquela galera que falou que você curtia as mesmas músicas, era uma galera que curtia rock, eu cresci ouvindo sertanejo raiz, né? Porque, a minha família veio do sertanejo, minha mãe nasceu na roça, como eu falei, né? Aquela coisa toda. Então meus tios foram músicos profissionais. Os irmãos da minha mãe, Tinha uma dupla chamada Nerino e Nivaldo. Se você entrar na internet, você vai achar. Pode colocar no Spotify aí ou no Apple Music lá que você vai encontrar. Nerino e Nivaldo. Eles tinham vários CDs, acho que só tem um. E eles ganharam a vida, viveram a vida trabalhando com sertanejo. Aquela moda de viola mesmo. Tinha um Carreiro Pardinho, aquelas coisas lá, Leo e Léo, Tonico Tinoco e tal. Então, todo final de semana, nossa família era muito grande, quase todo final de semana todo, eu vou estar mentindo, mas quase todo final de semana, a gente tinha reunião em casa, almoço. Eu sou de descendência italiana, então aquele negócio de ter macarrão era tipo assim, quase que 100% dos finais de semana. Então a gente se reunia, cantava, e eu cresci nesse ambiente. Tinha aquele gravador, a galera de hoje talvez não vá lembrar, não conheça isso, só na internet. A gente tinha aqueles gravadores portáteis, que você, assim, desse tamanho, colocava a fita, apertava aqui e ficava. Meu tio tinha aquilo, um outro tio meu, e ele ficava gravando. Ele era o técnico de áudio da época já. Então, assim, tem fitas, cassetes com os meus tios ainda, com a minha mãe. Tem uma fita comigo, cantando com 2 aninhos. Uau, eu falo que a primeira música que eu cantei na minha vida foi Estrada da Vida, do Menor Zé Rico. Primeira música de todas. A primeira música que o PG cantou foi essa. E eu cresci com isso, cara. Quando eu fiz 7 anos, eu descobri o rock através dos Beatles, porque minha mãe tinha uma coletânea dos Beatles, como toda mãe, falava que não era roqueira, mas gostava de Elvis e Beatles, né? Aí hoje ela fala, eu era roqueiro, não sabia. Né? É porque o jovem guarda, não sei o que e tal. Eu falei, mãe, tá, o tempo muda, mas você for roqueiro. Aí tinha uma coletânea, cara, que eu nunca me esqueço, era uma maçã, né? A Apple e tal. E tinham 14 músicas, cara. E a primeira música do lado A que abria era Help. Então, assim, a música que me mostrou, eu falei, caramba, eu gostei disso. E comecei a ouvir sem parar aquele disco. Né, sem parar. Foi esse disco dos Beatles. Aí depois, minha mãe falou, então tá, vou te dar um disco. Aí qual você quer? Aí o primeiro disco que eu fui e comprei foi o Led Zeppelin 4 na época. Eu tô falando de rock fora da igreja porque eu não era cristão também, lógico, independente disso. Então assim, isso começou na minha vida com 7 para 8 anos. Entendi. E aí, depois de tudo que eu já contei e tal, eu me envolvi ainda mais com a música. Aí comecei a montar banda de garagem com os amigos e tal. Aquela banda de garagem assim, né? Tipo, um violão, a gente não tinha bateria, não tinha nada, ficava ensaiando com violão e 5 negros gritando, achando que ia tocar em algum bar, alguns bailes que tinham na época e tal. E aí continuou a história, cara, até que aconteceu aquilo, meu pai faleceu em junho, eu voltei, mudei para outra cidade interior, comecei aquela situação toda, meu primo em dezembro de 92 viu a minha situação e me trouxe para São Paulo, aconteceu aquilo tudo, fui morar com a minha tia. Morar com sua tia. E eu odiava crente, e a minha tia, cara, poxa, que crente fervorosa, velho, assim, tinha suas religiosidades da época, aquela coisa toda que a gente vai aprendendo, e ela mesma disse isso, muitos anos, um amor, a minha tia Naninha. E aí, cara, ela falava assim pra mim, filho, ó, ela morava num apartamento, tinha uma janela bem grande assim, uma parede era só a janela assim, lá no Cambuci, ela mora até hoje lá, inclusive. Aí a janela tava aberta, falou assim, filho, ó, pode fumar o seu cigarro aí? Eu fumava dentro do apartamento, só pra espizinhar ela, sabe? Pra, né, eu vou mostrar que esses crentes não prestam, só quero ver ela que ela vai fazer comigo. Cara, ela nunca levantou a voz comigo, eu tava na casa dela. Meu Deus. No apartamento dela, ela deu o quarto pra eu morar, fiquei 3 meses morando com ela. Aí ela falava, só quando você for terminar, aí você fecha a janela, mas deixa tudo aberto pra não ficar muito cheiro. Tá, filho, eu vou lá pro quarto e vou orar por você. Cara, 3 meses. E aí quando eu cheguei lá na casa dela pra morar no dia 4 de janeiro, dali até o dia 8 de fevereiro, meu primo me convidando pra ir pros evangelismos que a igreja fazia na época, não sei se pode falar nome, essas coisas. Pode falar tudo aqui, então tá bom. A Renascer na época foi a igreja que eu me converti, inclusive. Minha prima era pastora lá, né? É irmã desse meu primo que é o Magrão, Big Johnny. Big Johnny, um beijo pra você, te amo. E aí, cara, ele convidando, cara, ficava te convidando. E eu odiava, não vou, tal, não quero saber disso não. O evangelismo tava em polvorosa, tava crescendo. Não sei se você lembra da época, você é mais novo, mas assim, te contaram muito isso, né? Era o auge, tava crescendo demais aquele negócio, os crentes doidos, fazendo reunião de segunda, tinha as reuniões do Ademar, inclusive, lá na Liberdade também, tava crescendo, o tio Cássio tinha começado, né, mas ainda tinha os projetos do tio Cássio, um monte de coisa, e aí, cara, ele me chama, não gosto, pá, não sei o que, até que um dia ele teve uma estratégia, falou, mano, vai ter um show, vai ter umas bandas, mas não falou nada que era igreja, falou, vai ter um local, vai ter umas bandas. Eu sempre gostei muito de blues, né? E o Kadosh na época ia tocar. E o Kadosh tinha aquele lance meio soul, mas tinha o lance blues, né? Aquele só Jesus. Eu adorava, adoro até hoje.
Aí, cara, ele falou assim, vamos lá ver o som. Eu falei, pô, mano, igreja... Não é igreja, tal. Ele deu uma um festival. miguelada. Porque na época a Renascer não tinha placa de igreja. Era aquele mesmo? galpão lá que tinha na Lins. Era só o espaço. Aquela placa, depois, naquela época não tinha placa de igreja nenhuma ali. Uau. Era só o espaço. E aí, cara, eu falei, tá bom. Quando eu cheguei lá, o ônibus parava na frente ali. Aí quando eu olhei, cara, eu falei, mano, já vi aquelas camisetas que o brother Simeão fazia, Jesus te ama, lembra, com a bandeira dos Estados Unidos, aquele negócio. Eu falei, mano, coisa de crente, velho, eu vou embora, eu com cigarro. Cheguei com cigarro na boca, querendo fazer média e tal. Aí meu primo, pô, por favor, tal, aí, em respeito a ele, cheguei, entrei. Falou, não, vamos, vem. Falei, vou embora, não vou. Falou, cara, por favor, tamo aqui, vem ouvir um som, não tem nada a ver. Tá bom. Cara, quando eu entro, a primeira coisa que eu vejo essa pessoa com a camiseta Jesus te ama, me deu um abraço. Falou, cara, posso te dar um abraço? Jesus te ama. Depois que meu pai morreu, cara, eu nunca tinha abraçado ninguém, nunca mais tinha chorado na minha vida. Tá Eu não chorei no velório do meu pai. Eu fiquei com tanto desgosto, raiva, ódio, aquela coisa toda aquele sentimento misto do pecador, sabe? Que não se arrependeu, aquela dor de, poxa, poderia ter falado alguma coisa que não falei. Aquilo que a gente já conhece, que as pessoas deixam de fazer quando tem que fazer e depois vivem com remorso. Isso é uma das piores coisas que tem. Não viva no remorso. Seja de verdade, fala a verdade, cumpra a verdade, você que tá vendo isso agora. E aí, cara, eu entrei e aquilo me chocou. Falei, caramba, bicho, tá bom. Aí fiquei e começou. E o Catos Barnett, o G3 abriu, na época ainda, eles estavam com o primeiro CD. Foi o G3 que abriu? Foi o G3, eles nem tinham o segundo CD ainda, nada é tão novo, eles estavam... Era o Manga já sozinho, mas assim, tinha a primeira formação quem quase que era original. o vocalista? Era o Manga. O Manga. Mas o Túlio não tava mais, né? Porque o Túlio ficou um tempão assim, acho que tinha acabado de sair o Túlio. Foi já em fevereiro de 93. Aí entrou o Simeon, aí eu ainda falei pro meu primo, mano, esse cara não é crente, velho. Na boa, esse cara é drogado. Porque no dia que eu fui, mano, ele tava tocando, ele cantou extra e ele deu uma pirueta no palco do coisa com a guitarra, mano. Ele levantou e falei, mano, esse cara tá drogado, não é possível. Falei, esse cara aí pode ser crente assim, mano? Eu achando que, tipo, os caras... Aí beleza, aí começou a palavra ministração, aquela famosa história de quando você conhece Jesus, você se... Cara, 10% que você abre da sua vida é lindo, que Jesus vem, entra naquilo lá e ele começa a enraigar. A mesma coisa do pecado, mano. Se você deixar 10% do pecado, ele também vai entrar ali e vai destruir você. Você deu 10% de chance pra Jesus, velho, ele foi entrando na sua vida assim. Aí eu começava, 5 mil pessoas. Naquela época, tinha Lins... 5 mil pessoas? A Lins, toda segunda-feira era aquilo, 4, 5 mil pessoas. Não tinha dia de ter 2 mil pessoas. Quem conhece a história sabe, o Juninho teve aqui, talvez ele pudesse até confirmar isso pra você com mais propriedade, porque ele fez parte ali como membro daquela história. E... parecia que só tinha eu, cara. Sério? Na época, o Estevão pregando ainda como pastor. E, cara, começou a falar algo, assim, muito, muito, muito impactante. E eu lembro, assim, até hoje, sabe? Tipo, venha como está. A mensagem era essa. O Senhor te quer. Meu Deus. Venha como estás, entendeu? E eu, tanto que um dos textos que eu mais amo, cara, que eu mais amo na Bíblia, é João, quando ele fala para aquela mulher adúltera, que Jesus fala para a mulher, sabe, onde estão os seus acusadores? Não tem mais ninguém, então eu não te condeno também. No João capítulo 8, verso 11, se não me falha a memória. E aí ele falou assim, ó, eu também não tô te condenando, levanta, mas ó, vai e não peques mais. Sabe? Jesus não condena você, ele condena o pecado. Sim. Por isso que ele diz, ó, eu não tô te condenando, mas eu tô te dando um alerta, porque esse alerta é pra tua vida futura. Vai, não peques mais. E naquele momento, cara, foi algo assim, depois da minha conversão eu comecei a ler, quando eu li esse versículo, ele marcou a minha história. Porque naquele momento foi aquilo que eu ouvi, entende? Aí parecia que tudo, sabe aquele negócio igual o filme, você vê, some tudo, fica só você assim parado? Sei o pregador. Fui eu o pregador. E aí no meio do caminho, o Kadosh estava se preparando já pra tocar. E aquela história que tem muito na igreja, a música começa a fazer um fundo, e aí eles tocaram o Filho Pródigo. E começaram a tocar o refrão de Filho Pródigo. Então a música da minha conversão, que marcou a minha história, marcou a minha vida, e eu sempre vou lembrar dessa canção do ministério. Vendo o Pai alegre chorou, sim. vendo o Pai alegre voltou. É o contrário, mas tudo bem. O seu filho voltou de novo para o lar do Pai. Nossa, cara, eu olhei aquilo e falei, caramba, bicho, eu comecei a chorar. Eu comecei a pensar comigo, falar comigo, falei, cara, eu não sou assim. Eu sou o tal do durão, tá ligado? Eu não choro. Bom, dali pra frente eu sou o mais chorão. Na minha casa quem chora sou eu. Qualquer coisa eu tô chorando. Eu tô com o meu começo a orar, eu tô chorando. Eu me desprendo na presença de Deus, sabe? Então tudo aconteceu ali no dia 8 de fevereiro de 93. Cara, fez incrível. 28 anos agora esse ano. E aquele dia você entrega a sua vida. E para com tudo, cara. Cheguei em casa, eu lembro disso. Nessa época eu queria fumar Marlboro. Eu pagava caro pra fumar aquela desgraça lá, aquele demônio lá. Não, gastava o dinheiro do meu trampo. Beleza, eu falei, não, vou chegar em casa, aquele lado
Você tá naquele primeiro amor, aí o demoninho vem, não, vai lá, pega, tal. Cara, eu tava com o maço novinho, eu abri o maço. Quando eu tirei o fio e tirei o plastiquinho que eu abri, que eu senti o cheiro do cigarro, eu tive que jogar fora e fui pro banheiro. Me deu ânsia. Você tá brincando. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Foi uma libertação nunca mais, cara. O cheiro da bebida, o cheiro da vodka, do uísque. Você nunca mais bebeu, você nunca mais fumou, você nunca mais usou drogas. Nunca mais, cara. Nunca mais. Nunca mais. Que incrível. Incrível. Um milagre, assim. né? Foi uma... Porque, uma cara, libertação instantânea. Era a minha vida. Então, eu falo para as pessoas, existem pessoas que precisam do tratamento, é uma coisa mais Sim, existem uns que são processo, outros que acontecem. Mas a forma que eu vivia, o jeito que eu tava vivendo, e eu creio, cara, Deus tem um propósito na nossa vida, em todas as vidas. Nós não estamos aqui apenas de passagem só para marcar um tempo aqui. A gente tem uma promessa, um propósito, não só pra gente, mas para que a gente possa abençoar e mostrar Cristo para outras pessoas. Então, o meu tratar foi tão instantâneo, cara. Deus me tratou de uma forma tão instantânea para que essa história, para que esses causos, né, verdadeiros, verídicos, virassem um testemunho da minha vida para que outras pessoas entendessem. Eu já fui, já ouvi dezenas de testemunhos através da minha vida, da conversão, do que Jesus fez na minha vida, o que só Jesus pode fazer. Outras pessoas entenderam quem era Jesus, porque logo em seguida eu comecei a estudar, entrei na igreja, ficava todo dia na igreja, cara.